Surgiu em algum momento dessa jornada, enquanto você estava como garçom, a ideia do yoga ou teve algum lapso aí no meio do caminho? Não surgiu de lá, mas estar lá eu diria que foi fundamental. Eu diria que conviver com donos de restaurante, conviver com a dificuldade, que inclusive era na época que eu trabalhava como garçom, operar esses sistemas, é complicado, é caro, é difícil, é problemático, é uma sensação de que sistema é coisa de empresa grande e não, às vezes quantas empresas começam pequenininha, já digitalizadas, sabe? Então, estar lá foi fundamental pro momento que eu me vi ali, beleza, qual que é o meu próximo passo na carreira? E aí surgiu a ideia de vamos fazer alguma coisa para os pequenos empreendedores, porque eu já estive lá e eu sei como que é. Acho que o legal, né, a alavancagem que o FINEP dá é uma alavancagem super saudável, né? Então, você falou que o bem mais caro é o equity da empresa. No caso da FINEP, é ainda mais barato o crédito, né? Que são taxas de juros de 6% ao ano, mais TR, então fica muito, até fácil de ficar pro investidor. Tô pegando dinheiro mais barato que a Selic. Não, a gente então, se eu deixar parado aqui, tá rendendo e tô fazendo o seu investimento render, pô. A gente não teve nenhum problema com isso, pelo contrário, assim, fomos parabenizados pelo movimento, pela iniciativa, pela proatividade de ir atrás. Com os investidores? Com os investidores. Legal, não sabia desse papo. Então, isso foi algo super comemorado aí por eles e reconhecendo que é algo que não estava na pauta, né? Então, acho que esse é um ponto importante de destacar. Foi algo que partiu de nós, né? Dos empreendedores, obviamente, com a ajuda também de vocês, mas não foi algo que partiu de um dos investidores. Então, quando a gente levou isso à agenda ali com os acionistas, eles ficaram bem felizes. E interessante que as empresas, principalmente startup, já achavam que esse tipo de dinheiro não era para eles, porque esse dinheiro é tradicionalmente conhecido pelas gigantes pegando. Isso mesmo. Então, não lembra aí das empresas de bolsa de valores pegando algo desse tipo, pegando muito mais do que vocês pegaram, mas vocês, como startup, conseguiram que tinha estrutura ali para garantir e conseguir pegar um empréstimo desse tipo, né? Total. Isso que foi, acho que, algo bem interessante do caso de vocês. E abre a cabeça de um monte de empreendedor, eu tenho certeza. Espero que sim, e é uma forma da gente, cara, o dinheiro vai estar aqui, sabe, no Espírito Santo, então são novos empregos aqui, são novas soluções. Isso, o lugar que vocês almoçaram hoje, certamente daqui a alguns meses vão ter outras soluções, vai ter um programa de cashback, vai ter, sabe, uma dinâmica diferente, você vai poder pagar agora com Apple Pay, Google Pay, você vai poder pagar com o olho, você vai poder, sabe, é isso, a gente vai fomentar a inovação aqui na nossa cidade, com os nossos clientes, os lugares que a gente frequenta, essa é a nossa missão. Pô, legal. Estamos começando mais um Papo de Balcão. Eu sou o Yuri, sócio aqui da Bibota Ventures e estou com o Flávio. Opa, beleza, pessoal? E hoje, aqui no Papo de Balcão, a gente recebe o fundador, vou ter que ler aqui, tá? Porque tem coisa pra caramba pra falar. O fundador de uma das startups mais interessantes de food service aqui do Espírito Santo e a nível Brasil também, a Yoga. A Yoga nasceu em 2017, em Vitória, com a missão simples, ajudar restaurantes a saírem do caos da gestão em papel, planilha e caderninho. Hoje, a empresa já atende mais de 7 mil restaurantes em mais de 2 mil cidades pelo Brasil. São mais de 100 milhões pedidos por ano e de valor transacionado, né, que a gente chama de GMV, quase mais de 5 bilhões de reais. São números expressivos para um negócio que nasceu em Vitorinha. Tá? No meio dessa jornada, a empresa também começou a chamar bastante atenção de investidores, já levantou uma rodada, que a gente vai bater um papo aqui com o Vini para poder entender um pouco mais sobre esse movimento. Atua no exterior, tá trabalhando essa expansão? Temos alguns parceiros fora, mas muito mais por movimento orgânico do que por intencionalidade. Vamos falar disso. Vamos falar. Mas o que mais chama a atenção nessa jornada toda é a origem. O Vini, né, já foi garçom, trabalhou em restaurante e a gente vai ver como isso se relaciona com o negócio que ele construiu. E agradeço demais, Vini, a oportunidade de bater esse papo. A gente vem acompanhando o movimento da Yoga há alguns anos, né? Desde 2017, vocês já estão no mercado. Acho que a gente começou a se relacionar em 2019, 2020. A gente também teve uma outra oportunidade de relação aqui com vocês. Ajudamos a captar um recurso de fomento via FINEP. Acho que a gente pode falar um pouquinho também. Talvez não foi tão perto do valor que você captou lá em dólar, mas eu acho que vai ajudar bastante também a Yoga. Mas é isso, Vini. Brigadão. Vamos começar esse papo. A ideia é que a gente consiga mostrar um pouco da história de vocês, tanto do Vini como pessoa física e da Yoga. É como a gente tem batido esse papo com os nossos clientes, com os nossos convidados. E passa agora para o Vini. E clientes, no caso. Por que não? Vocês também. Claro. Beleza. Tem uma relação de longo prazo aqui, né? O recurso que a gente pegou, a gente tem que já prestar contas. Então, agora é quase o casamento. 2 anos aí que a gente não pode se desgrudar. Eu acho que, enfim, né? Agradecendo em primeiro lugar aí o convite, muito feliz de
sempre um momento muito legal, né? Na jornada aqui do empreendedor, que é poder reviver esses momentos, contar a história. Então, a gente sabe que a agenda é apertada e corrida, mas sempre que eu posso, eu aceito os convites, porque, de alguma forma, eu acabo saindo daqui oxigenado também, relembrando fases diferentes do negócio. Então, muito obrigado e contem comigo. Não, obrigado. O convite vai ser bem rápido. A gente só demorou de encontrar uma agenda. É isso aí. Deixa eu começar. Desculpa, vai lá. Não, o legal é que o Flávio falou um monte de número interessante da yoga, tenho certeza que a gente vai se aprofundar nele, mas a gente gosta sempre de começar a entender um pouquinho mais da sua história. Quem era o Vini antes da yoga? Legal. A yoga ela tá muito conectada com o início da minha jornada profissional, né? Então, antes da yoga eu poderia separar talvez 3 coisas relevantes, né? Então, acho que a primeira é a oportunidade que eu tive de morar fora. Então, eu sempre recomendo, assim, quando eu posso, que as pessoas elas se exponham ao novo, se exponham às oportunidades. E para mim, morar fora um ano, ali quando eu tinha entre 17, 18 anos, foi muito importante. Foi high school? Não, eu fui para passear, e aí eu vou ficar 3 meses, já tô 3 meses, tranca a escola, vou ficar um ano. Foi um negócio meio assim. Pra onde você foi? Fiquei na Flórida. Legal. E aí você que tá escutando a gente que vai pra Flórida, cuidado pra você não se misturar só com brasileiro e hispano, senão você volta sem falar inglês. Fala mais espanhol do que cuidado. Mas foi uma escola pra mim, porque eu diria que aquele momento no exterior me ajudou a expandir a cabeça pra um mundão que existe lá fora, além daquilo que os nossos olhos podem observar. Perfeito. Então isso foi bem importante. Essa seria uma caixinha. A segunda caixinha profissional, antes do Vini da Yoga, foi a minha jornada na engenharia, né? Então eu sempre quis ser engenheiro, mas eu entrei por uma outra porta na universidade, entrei pela porta da física, de licenciatura. Caraca, não sabia. Mas foi numa estratégia mesmo de cortar a matéria e entrar mais rápido e depois trocar. Mas acabou que eu tive que fazer vestibular de novo, né? Então, malandro, mas nem tanto, assim. Cortou pouca coisa. Exato. Assim, corta. Cortei o que eu fiz, mas eu tive, se eu não passasse no vestibular de novo, não ia adiantar nada. Porque tem uma prova de transferência, não tem? Eu fui vestibular de novo. Poderia... Tinha opção. É complicada a prova. É pior ainda. Eu entrei na UFES por transferência. Eu comecei odonto na FAESA e fiz uma prova de transferência. Você não sabia também, né? Exatamente. A vida é meio tortuosa pra gente. E aí fiz uma prova de transferência pra UFES. Não é vestibular, né? É uma prova diferente. E, entrei assim. Achei que tivesse algo assim que você fosse fazer. O que aconteceu, já que a gente tá falando disso, o que aconteceu foi o seguinte. Eu ainda tava na metade da escola técnica. Eu fiz Cefet, né? Escola técnica. Já era IFES, no caso. E aí eu tava na metade e eu fiz aquela história de vou fazer vestibular pra ver o que acontece. Só que eu fui muito bem mesmo. Assim, eu quase passei de primeira na engenharia e aquilo deu uma preenchida na vaidade. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu tô pronto, não vou terminar nada de IFES, não. Eu vou entrar na universidade. E aí o que eu consegui fazer? Eu usei a minha nota, porque era discursiva ainda. Então eu usei a minha nota da discursiva da engenharia, que eu não passei, fiquei quase, pra física. Aí eu entrei naquele mesmo ano. Legal. E aí eu entrei, cortei as matérias de um ano, cálculo, álgebra, física e por aí vai. Mas eu fiz vestibular de novo no ano seguinte. Aí sim eu passei, aproveitei as matérias e aí fiquei, se não me engano, até o 6º período. Não concluí também a graduação. Não fico fazendo demagogia pra não precisa de faculdade. Eu acho que faculdade forma, sim. Faculdade forma, faculdade te ensina a estudar, a faculdade te conecta, a faculdade te molda a preparar material, apresentação, trabalho. Cara, o lance da engenharia mesmo, né? Eu e o Yuri, a gente, de alguma forma, tá envolvido com... Você migrou pra odonto? Não, eu saí de odonto e fui pra gestão. Aí já era demais, né? Pra engenharia. Aí já é uma mudança muito brusca. Mas eu diria que, cara, você que é capaz de olhar lá um livro de álgebra linear, geometria analítica e aprender aquilo pra fazer uma prova... Você vai ser um bom empreendedor. Cara, você vai aprender qualquer coisa. Então, assim, você que tá escutando a gente tá na faculdade, fica de boa aí. No mínimo vai aprender a ter resiliência. É isso. Aprenda o que você tem pra aprender e vida que segue. Então, esse foi um segundo bloco, né? O Vini ali na engenharia. Então, eu trabalho... E aí, um ponto importante aqui que conecta com o primeiro ponto também, que é de se expor, né? Se exponha sempre que você puder. Porque eu trabalhei com engenharia desde o meu primeiro período. Óbvio, eu fui um privilegiado, porque eu tive condição de ter alguém que me desse o emprego mesmo sem nenhuma experiência. Isso é um grande privilégio. Mas ainda assim eu quis fazer isso. Era uma prioridade para mim. E aí foi justamente isso que me fez descobrir o quanto eu não queria o meu curso dos sonhos. Não, você adiantou uma jornada gigantesca. Vida, cara. Você poderia ter feito a formação inteira. Se eu tivesse tido experiência mais prática na odonto, talvez no início também, eu teria abandonado antes. Então, eu acho que essa fica uma segunda lição, né? Minha jornada com a engenharia.
E aí um terceiro ponto foi justamente nessa transição, né, de faculdade, o que eu vou fazer, preciso de grana. Foi o momento que eu trabalhei como garçom de novo. Eu já tinha trabalhado no exterior, Legal. um freela ali, né, um imigrante trabalhando com qualquer coisa para fazer dinheiro. E aqui no Brasil a mesma coisa, eu ainda era um jovem ali de 20 para 21 anos. E tive oportunidade e eu trabalhei na esfirreria ali em Jardim da Isso que eu ia Penha. perguntar, converteu em yoga então. Não é, você acredita, cara? Não é até hoje. Mentira. Juro pra você. Vou Mas não passar adianta, hoje. cara. Isso aí eu aceito que eu perdi. O Edu, que é o empresário lá, ele tem um sistema até citar aqui o nome, não tem problema, da Tronsoft, que é um player local. E ele falou, Vini, eu uso os caras há 20 anos, o cara é meu amigo. Não dá Tipo pra assim, trocar. velho, não é um lugar que eu tô disposto a sentar pra conversar. Pô, fala que você começou a trabalhar em outro Certo. restaurante, então, que aí você não faz propaganda pra Não ele, preciso não fazer, fala né? do propósito. Não, mas tá tudo certo, tem espaço pra todo mundo. Um abraço pros concorrentes da Tronsoft, um Você abraço tem pra outros 2 mil restaurantes também que você tá atendendo, né? 7 mil restaurantes. 7 mil, 2 mil são cidades, é É verdade. isso aí. Então, de um Brasil que tem 1 milhão de restaurantes, então, cara, tá tudo bem o dono da esfirreria ser só meu amigo e não ser meu cliente. Sem problema. Perfeito, tá equilibrado. Surgiu em algum momento dessa jornada, enquanto você estava como garçom, a ideia do yoga ou teve algum lapso aí no meio do caminho? Não surgiu de lá, mas estar lá, eu diria que foi fundamental. Eu diria que conviver com donos de restaurante, conviver com a dificuldade, que inclusive era na época que eu trabalhava como garçom, operar esses sistemas, é complicado, é caro, é difícil, é problemático. É uma sensação de que sistema é coisa de empresa grande e não, às vezes, quantas empresas começam pequenininha, já digitalizadas, sabe? Então, estar lá foi fundamental para o momento que eu me vi ali, beleza, qual que é o meu próximo passo na carreira? E aí surgiu a ideia de vamos fazer alguma coisa para os pequenos empreendedores, porque eu já estive lá e eu sei como que é. Então, essa foi a... Mas desse momento de garçom para fundar a yoga, o que rolou aí? Onde você se meteu? Onde Ótima pergunta. você transitou? Foi o momento que eu me capitalizei. Então, foi o momento que eu trabalhei com eventos. Trabalhei na Brava durante quase 3 anos. E aí, eu oscilava desde entretenimento noturno, né? As festas, o verão, etc. Com eventos de formatura. Uma parte mais institucional. Não sei se institucional, mas não é o eventão do dia a dia. Não é o rock, a balada, não é a calorada. É o Beleza. evento ali que você fecha com as turmas, com as universidades. E que para mim também fez super sentido na época, porque eu era muito jovem e eu estudava, né? Então, a minha rede de relacionamento Não era os meus clientes. Não era o cara que ia pra balada e pegava um lounge e gastava 10 mil reais. Beleza. Era os caras Você que nem estavam dava pra essa fazendo galera. faculdade. Ok. Então, foi também uma forma que eu acabei conseguindo maximizar minhas oportunidades de acordo com o contexto que eu estava inserido. Então, naquele momento, foi um momento que eu ainda morava com os meus pais. Eu era muito bem remunerado, então foi um momento que eu consegui juntar uma grana que me permitiu empreender com 22 para 23 anos. Então, a yoga é o seu primeiro empreendimento. Na verdade, olha como é que são as coisas, né? Enfim, tomara que eu não exponha os lugares que eu passei, mas eu nunca tive minha carteira assinada, assim. Então, eu tive que abrir a minha carteira. Isso é uma curiosidade interessante. Não sei como que é agora para abrir empresa, mas tem um código lá na carteira de trabalho, como se fosse um RG. PIS/PASEP, talvez um troço Se eu não me engano, é isso, Aham. que você precisa para abrir uma empresa. E eu mesmo? sequer tinha carteira de trabalho quando a gente abriu o CNPJ. Então, uma curiosidade aleatória que eu criei minha carteira de trabalho para poder abrir minha empreender. empresa e ela, coitada, ela não sei nem onde Tá está, em branco. nunca Só teve. pegou esse número e usou E ele, é né? isso aí. Acho que é o PIS mesmo. Mas é uma curiosidade aleatória sobre a jornada. E como é que vocês fundaram? Foi você sozinho? Você já nasceu com algum time, com alguns sócios? Mas nasci com um sócio, eu era sócio minoritário na empresa. A gente nasceu dentro de uma software house. Então, por mais que eu tenha participado ativamente ali da construção, da ideia, da ideação desse negócio, dos protótipos, eu era o elo frágil, né? Porque eu não sabia programar, eu não tinha experiência, Então ia pra rua vender. eu era o cara que ia pra rua vender e o cara Sim. com muita força de vontade, com muita energia ali, Legal. apostando tudo naquilo. Então, nessa dinâmica, eu posso até abrir para vocês aqui, o negócio começou com eu tendo apenas 25% da empresa. Caraca. Olha que loucura. Eu não sabia dessa história não, Vini. Pra Né? mim, você tinha fundado como CEO já. Não. E era uma dinâmica de opcionalidade, né? Eu tinha nenhuma. Eu vou fazer o quê? Você tava quase como um investidor ali e ajudava a vender. Então pode falar que eu dei sorte de ter encontrado os caras. No fim do Caraca. dia é isso. O negócio começou com eu tendo um Ou quarto. eles talvez tiveram a sorte de te encontrar, né? Já Então, tinha cliente mais ou quando menos você porque entrou? eles já não estão mais, né? Então, acho que é a história triste, talvez. Então, assim, foi um período, início turbulento. Eu diria que um fator que foi determinante ali na nossa cisão
foi que eles, como software house, tiveram muitas dificuldades com outros clientes, com outros projetos, o que inviabilizou a continuidade deles como empresa. E aí chegou um determinado momento que a gente falou, gente, olha só, e aí? Ou eu toco, ou vocês tocam e tá tudo bem. E era fácil tomar essa decisão, porque era um negócio de 50 clientes, um negócio que sequer tinha receita. Pra eles, beleza, toma aí e leva. Pra qualquer um, na verdade. A gente quase que foi no Paro Ímpar ali, mas eu tava super envolvido, porque na prática era eu que tinha um relacionamento com os clientes, era eu que tava envolvido, eu que tinha me exposto ali, era eu que de fato sonhava com aquele troço de noite. E aí eles foram super gentis, super solícitos, super justos, e entenderam que eles tinham pouquíssima contribuição até aquele momento. E aí, naquele estágio, a Yoga passou a ser 100% do Vini. Legal. Só que a gente já tinha time, né? Já tinham pessoas trabalhando. E aí eu fiquei com a empresa 100% comigo, talvez por um único dia. No dia seguinte, eu já procurei ali 2 pessoas que estavam envolvidas com o projeto para dividir com eles um percentual. São meus 2 sócios hoje. Hoje nós temos alguns sócios. Daqui a pouco a gente pode falar mais disso. Mas eu vi que vocês fizeram um processo de... um programa de stock option e tal. Mas como sócios fundadores, nós somos em 3. E aí, neste momento, eu trouxe os outros 2 que já estavam trabalhando. Que são o... Vitor e Cassiano. Vitor e Cassiano. E aí foi basicamente assim que a gente começou. Isso 17 ou 17 é o start mesmo? 17 foi com Software House, dezembro de 17, então podemos até falar que começou em 18. E aí esse movimento aconteceu ali em meados de 19, assim, primeiro semestre de 19. 2018 foi o período turbulento de tirar do papel. 2019 foi a hora que a gente saiu do armário e foi caminhar com as próprias pernas. Legal, bacana. Acho que foi o momento que eu conheci a Yoga. Acho que eu ainda não tinha ouvido falar dela. Naquele momento a gente era um negócio de, sei lá, 150 clientes que faturava, sei lá, entre 10 e 20 mil reais por mês, assim. Eu conheci vocês lá na Bruder, no evento que eu tava lá. Vocês eram incubados lá, né? Aí. Isso mesmo. Legal. Deixa eu abrir minha pauta aqui de novo. Eu acho que enquanto vocês puxam aí, né, talvez um recado pro ouvinte que tá acompanhando a gente. É o não menosprezar pequenos começos mesmo, sabe? Acho que a nossa história... existem várias formas de se começar um negócio. A gente foi pelo caminho do trabalho duro, assim. É o jeito que a gente sabe fazer, sabe? É o jeito da diligência, é o jeito da disciplina, é o jeito de eu quero mais do que a média, eu sou mais concentrado do que a média, eu tô disposto a abrir mão de mais coisas do que a média. Então, foi esse período de muita resiliência, né? Quase 3 anos de negócio para você ter um business, uma startup. Nossa, que legal, sou um startupeiro de um negócio que dependia de, sei lá, umas 6 ou 7 pessoas e faturava 20 mil por mês. Então, assim, um empreendedor vivendo de forma super simples, super, sabe, controlada, zero luxo. E aí, sim, depois de alguns anos, as coisas foram a gente começou a colher parte do que a gente plantou lá atrás. Eu acho que é legal comentar sobre isso. E sobre a origem também, eu sei que aparentemente houve uma cisão, a palavra até que você trouxe, né? Mas me parece um movimento que está acontecendo aqui no estado, das empresas um pouco maiores ou consolidadas começarem a criar suas spin-offs. Acho que nem todas vão dar necessariamente numa cisão, mas esse começo de ser um intraempreendedor, sabe? Eu acho que você estava ali dentro, trabalhou num negócio dos outros, mas tendo... Quem sabe, em algum momento, poderia ter sido convidado a ser CEO mesmo, não só pela cisão ali do negócio. Que eu acho que é uma temática que está mais latente hoje no estado. Tem mais empresas falando sobre criar suas spin-offs. E aí, quando uma empresa cria uma spin-off, ela precisa desse cara, desse intraempreendedor que vai abraçar o negócio, que vai abraçar aquela oportunidade, eventualmente começando com 25% ou até menos, mas depois tendo a oportunidade de liderar o projeto, né? Ter o protagonismo ali acontecendo. No seu caso, houve uma cisão, né? Houve uma quebra ali da relação, mas poderia ter sido algo mais harmônico também. Legal. Nesse tópico aí, se eu pudesse acrescentar... Por favor. Chega um momento, né? Que as empresas elas começam a ter muito a perder. E aí, no momento que a empresa começa a ter muito a perder, ela começa a limitar a capacidade criativa. Ela começa a ser mais aversa a risco. E é nessa hora que faz super sentido as spin-offs. Perfeito. Então, a gente vive isso hoje no nosso negócio. Assim, existe um rito na hora das releases de novas features e toda a agenda de atualização e todos os ritos de qualidade, de teste unitário. Cara, mas às vezes tem coisa que determinados times têm que conseguir prototipar, sabe? Fazer ali com um grupo de teste de 3, 4, 5 clientes. Tem que poder vibe codar, que o próprio PM, sem um desenvolvedor, consiga ali desenvolver o primeiro protótipo. Com toda certeza. Puta, que legal, com toda certeza. Então, assim, é ter clareza de que aquele trabalho que está sendo feito, ele vai precisar ser refeito. Mas você vai validar. Aquele é o jeito mais rápido e mais inteligente da gente prototipar. Colocar na mão do cara, do cliente final, para ele poder dar o pitaco dele.
Ao ponto que isso já é a regra hoje. Isso já deixou de ser a exceção. Hoje, toda nova feature, os PMs eles têm todo um incentivo e um alinhamento para que eles prototipem, coloquem na rua, validem com o cliente use, cliente pague. Beleza, agora eu tenho um elemento suficiente para convencer essa engrenagem, essa estrutura de dezenas de pessoas a fazer aquilo que eu prototipei sozinho numa noite, na madrugada. Sensacional. Pô, alguma ferramenta específica que vocês estão usando? Só para compartilhar com a galera que tá ouvindo? A turma usa muito o Lovable, principalmente com essa parte de interface. Pô, é sensacional, né? Já cria tudo bonitinho. Fez naquela época de 2017, imagino como é que foi lá junto com o Software House. Não, tragédia. Criar o front. Semanas para fazer o troço. E tem uma outra que eu não lembro se é a Cloud. Não, Cursor. Bom, já foi a época. Aí já é Cursor, Replit, também é um bem eu não vou lembrar o nome. Enfim, depois eu lembro aí, mas tem uma que é pro time de desenvolvimento mesmo, que ajuda a parte de criar código, mas a parte de prototipação, com certeza, Lovable é o queridinho da galera. Pô, não sei se você sabe, se a gente já divulgou isso. Vamos aproveitar, né? Nem foi combinado esse merchan. Não foi não. Eu perguntei no risco. Já que ele falava outra, né? Mas a gente é parceiro Lovable aqui no estado e todos os nossos clientes de aceleração tem 10 mil em créditos para poder usar a Lovable. Eu acho que a gente pode estender isso aí para clientes não de aceleração, né? Poder levar lá para Yoga também. Pode contar com a gente. Quem disse que não? Que o nosso processo de captar recursos também não é uma aceleração. Verdade. Tudo cabe no conceito. Tudo cabe no conceito. De fato, estamos sendo acelerados. Aí. Bora voltar para Yoga. Qual foi o primeiro restaurante que vocês trouxeram? Vai lembrar? Vai não? Claro, com certeza. Cliente nosso até hoje se tornou sócio da companhia. Opa. Não por uma bondade ou uma empatia que poderia ser, tá? Do meu lado, o cara que o negócio só existe acreditou por conta mesmo. Acho que é engraçado, né? Quando o negócio no começo, pequeno, grande é relativo. No começo, assim, a gente lida com mais naturalidade de, vou te dar um dinheiro aí, quanto que é? 10% da empresa, vou investir e tal. Chegou um determinado momento, que a gente já se considerava grande, não, cara, olha só, não tem como mais, agora é só fundo que investe, você não tem como você vir aqui e me dar uma mala de dinheiro, não vai rolar isso. E, pois bem, foi o que aconteceu com esse cara. Pode trouxe uma mala de dinheiro? O nome dele é Gabriel, é dono de uma sorveteria, várias sorveterias, um cara super jovem, um empreendedor, assim, fantástico, e chegou um determinado momento que ele falou assim, Vini, entendo que é tão fantástico que vocês estão construindo, que eu entendo que a melhor alocação do meu dinheiro é com vocês, do que eu continuar abrindo outros negócios. E aí, óbvio que não foi assim que eu falei com ele, né? Mas a brincadeira aqui, eu falei, não, cara, esquece, isso aqui a gente já é empresa grande, já tem um fundo de Nova York, não adianta você vir com a mala de dinheiro aqui. Ele não tem problema não, pode me falar qual que é o fundo, que eu vou virar acionista do fundo. Ô, louco! Virou LP do fundo da Sazholic, que é um dos nossos investidores. E hoje ele é, assim... Eu não deveria saber que ele é investidor, né? Porque a gente não necessariamente tem acesso a todos os LPs. Sim, mas, cara, é uma história tão sensacional que é um cara que tem acesso à minha casa, tem acesso a gente. Então, tenho muito orgulho de contar essa história. Uma sorveteria em Jerusalém, lá em Cariacica. Nossa. Foi o nosso primeiro cliente, longe. Fui lá com o meu computadorzinho debaixo do braço. Caramba. Certamente ele não sabia que era o primeiro cliente, senão eu não acho que ele teria contratado. Mas fato é que essa é a história. Qual que é o nome da sorveteria dele? É uma sorveteria da 40 Sabores. 40 Sabores, legal. Que é uma rede conhecida aqui no Espírito Santo. Ele tem mais de uma. Tem mais de uma. Legal, e já tem outros negócios além da rede, além da franquia. Então é um empreendedor serial, vamos dizer assim. Show de bola, doutor. E hoje... Eu conheço um pouquinho da história da Yoga, mas eu queria ouvir de você qual que é o grande objetivo da Yoga e que de verdade diferencia de vocês de todos os outros concorrentes que tem no mercado, que é um mercado super concorrido, né? Massa. O que hoje é o diferencial grande de vocês? Legal. Cara, é um mercado extremamente competitivo e eu diria que o diferencial, né? O que eu falar aqui talvez dure, sei lá, uma semana, 30 dias, porque um ano. É um mercado volátil. Culpa do Lovable. Um mercado muito volátil. Mas eu diria que hoje a gente consegue se mover por um conceito de plataforma, sabe? No fim do dia, por mais que você entre lá no site da Yoga e você veja mais um sistema de gestão, e talvez você tenha dificuldade de identificar ali um grande diferencial entre sistema A, B, C ou D, acho que o que a gente faz com o cliente e os dados do cliente depois que ele está dentro, acho que diz respeito sobre... como a gente consegue crescer, como a gente consegue ser mais eficiente, como a gente consegue gerar mais valor com esse cliente. E aí isso vira, de fato, um efeito de rede, onde se eu consigo monetizar esse cliente além dos 200 e pouco, 300 e pouco, 400 e poucos reais que ele me paga, eu automaticamente começo a ficar mais competitivo, por exemplo, com o preço, que eu sei que é um ponto sensível na entrada. Então, a gente poderia tranquilamente hoje
ser um sistema que cobrasse, sei lá, R$500. Eu posso apertar um botão lá e, sei lá, talvez aumentar 50% do tamanho da empresa nessa dinâmica de pricing, né? E só. Certamente eu teria vários clientes que cancelariam, porque é sensível, mas isso, por mais que me tornasse uma empresa maior, me afastaria de um objetivo aqui inicial, que é ter acesso a essas informações. Então, como plataforma, e aí você comentou bem no início, né? Poxa, o fato da gente hoje monitorar 100 milhões de pedidos por ano, 100 milhões... Gente, 100 milhões de pedidos é a metade da população brasileira. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. A gente usou Yoga hoje. Então... Foi mesmo. É verdade, a gente almoçou lá no América Centro Empresarial. Isso aí. E era um restaurante... E a gente pediu yoga do escritório e descendo só pegamos embaixo. É isso. Então, o que tá acontecendo aqui nesse momento, né? É a gente monitorando Consumer Insights, é a gente monitorando o hábito de compra, é a gente monitorando tendência. Então, hoje, já existem linhas de receita relevantes dentro do negócio que não dependem mais do subscription. Ao ponto que... E lá vem, ó o corte. Espero Prepare, que galera. nenhum dos concorrentes esteja escutando a gente. Eu não duvido que nós sejamos uma das empresas pioneiras a talvez lançar uma tese de software gratuito. Opa. Por que não? O valor não está mais na mensalidade. Mensalidade. Depois a gente tem que marcar um podcast só para poder falar sobre isso. Então... Para não dar spoiler agora para concorrente. Eu acho que se eu depois. pudesse já falar mais aqui e dando spoiler para concorrente, hoje o sistema ele só não é de graça. Tá confiável, hein? Não, tô isso aí. E aí, tá confiante, isso aí. Por que eu tô confiante, né? Porque não é um segredo, sabe? Se o meu diferencial é um segredo, sabe? Você não vai colocar ele na rua. Eu não vou falar nem com o meu time, porque vai que alguém sai um dia, isso sabe? Aí. Então, não tenho questão com isso. Acho que eu acredito muito na capacidade de execução que a gente tem e o contexto que a gente está inserido. Então, talvez o que funciona para a gente hoje, numa empresa com milhares de restaurantes, com 5 bi de GMV, com esse volume de pedidos, talvez não funcione para um competidor menor. Ou talvez o cara muito maior, ele tem uma outra alavanca que eu nem esteja enxergando. Então, eu diria que cada um tem as suas próprias armas mesmo. Mas insistindo nesse tema aí da gratuidade... Por favor, tô curioso. Tem um termo em inglês, não vou lembrar agora, mas que ele diz respeito assim... Ele fala sobre... não pode ser nem caro demais que eu nem considere e nem barato demais que eu desconfie. É só por isso que não é de graça. Eu tô pronto. Caso algum concorrente da Yoga se antecipe, faça isso antes de mim e aperte um botão e o produto que a gente oferece se torne de graça, eu posso afirmar para vocês que a gente está super competitivo e nenhuma pessoa precisa ser mandada embora do negócio. Caraca. A gente está pronto para isso, por conta do volume de receita que não depende do subscription mais. Legal. Só que, aí eu volto no ponto, por que a gente ainda cobra? Porque talvez se eu deixar de cobrar, não vai ver valor. Confiança. Os caras vão começar a achar que é outra coisa. Ou se eu cobrar caro demais, que é o ponto que eu falei, se você pode aumentar a receita da empresa, mas não faz, por quê? Porque talvez eu perca o volume. Para mim, nesse momento, o volume é interessante. Então, enfim, compartilhando com vocês aí coisas sensíveis e conectadas à nossa estratégia, mas que o objetivo é esse. E vocês vendo o slogan do Gestão Suave? Eu gostava muito aqui, eu achava sensacional. Com certeza. E talvez tem algum pitch seu que você começou com esse Gestão Suave e eu fiquei com isso na cabeça. Cara, é a marca, né? No fim do dia, assim, todo o sistema pode prometer ser simples, ser o que for, mas a gente carrega isso no nome, né? Então, o nome Yoga, ele flerta com esse conceito de serenidade, tranquilidade, leveza. Então, o Gestão Suave é nosso e é impossível que alguém tire de nós. E a promessa segue sendo essa, de que existe um jeito mais fácil de um restaurante gerenciar o negócio para que ele ganhe mais grana e tenha menos dor de cabeça. Legal. É isso. Posso entrar numa outra... Pode. Outro caminho aqui? Como é que foi empreender? Você já contou da sua jornada, contou dos seus momentos e do próprio negócio, mas estar em Vitorinha, o Acre do Sudeste, como é que foi esse desafio, acessar investidores, ganhar a confiança do mercado também de fora, né? Você está em mais de 2.000 cidades. Legal. Isso foi um desafio? Você teve que colocar um DDD 011 aí no seu celular para poder ganhar confiança? Eu já vi alguns movimentos assim. Nunca usei o DDD 011, mas sempre estive em São Paulo. Então, acho que o primeiro passo é reconhecer que é um pouco mais difícil mesmo. É reconhecer que, às vezes, por um mercado menor, né? E aí, de novo, não é melhor ou pior, isso, mas menor, com certeza. Uma dificuldade com mão de obra. Poxa, quantos talentos eu conheci que adoraram a tese, que gostariam de trabalhar conosco, mas que, morar em Vitória não dá pra mim. Isso porque não veio aqui visitar. Exatamente. Mas enfim, eu tentei. Falou de longe. Tem que fazer entrevista presencial. Só várias pessoas a gente trouxe já, tá? A gente não leva a galera pra São Paulo? Tem que começar a trazer eles pra cá. Imigração. Isso aí. Então, isso é algo que compõe aí a nossa trajetória. Mas sendo pragmático, né? Assim, eu sempre fui um cara que entendia a importância de estar nos lugares onde as coisas acontecem. São Paulo é um lugar onde as coisas acontecem.
consegui não me mudar para lá, hoje já não é uma necessidade mais, mas eu consegui no período mais turbulento não me mudar para lá, permanecer aqui, mas convivendo com viagens aí pelo menos uma vez a cada 15 dias estar lá, 3 dias. E acho que um ponto relevante do negócio, que foi uma estratégia que a gente adotou, sei lá, talvez nesses 30 minutos de conversa, 20 minutos de conversa, você deve ter comentado umas 2 vezes que a gente atende mais de 2.000 municípios. E é isso mesmo. E isso foi intencional, não foi por acaso. A gente poderia ter ido, por exemplo, numa estratégia de praça, né? E ser talvez o restaurante mais conhecido da cidade. Tá. E eu tô pra te falar que a gente, talvez até hoje, não seja a startup de solução para restaurante mais conhecido da cidade, mesmo sendo de longe a maior. E isso tá tudo bem. É conviver com essa vaidade, com o ego, colocar isso no bolso e focar naquilo que realmente importa. Então, pra gente, ao invés de ter os restaurantes mais famosos da cidade e as pessoas daqui acharem que a gente é legal pra caramba e que a gente é muito grande, pra mim era muito importante chegar em São Paulo e falar que, olha, eu sou de Vitória, mas eu consigo atender qualquer lugar do Brasil. Então, não tenha um concorrente numa região que me limite de entrar. Okay. Não tenha uma restrição geográfica que me impeça de servir aqueles clientes. Então, isso foi estratégico desde o princípio. Por quê? Eu não poderia depender de um fundo de investimento ou de uma agenda estratégica chegar para mim e falar assim, olha, mas também lá no Espírito Santo você conhece o Flávio e o Yuri. Eles conhecem todo mundo, é fácil. Quero ver você ter um cliente em Roraima. Pois bem, eu cheguei já com clientes em Roraima, no Acre, no Maceió e Santa Catarina e vai embora. Então, essa dinâmica de surfar na capilaridade do Brasil, surfar lá no long tail do Brasil foi algo intencional desde o início do negócio. E você falou por alto que sem querer, chegou no exterior. Como é que foi esse caminho de acabar chegando no exterior? Cara, um movimento de brasileiros que foram morar fora, né? E abriram restaurantes. E franquias também que internacionalizaram a operação. E a gente, sem muita dificuldade, consegue traduzir, consegue deixar o sistema pronto para operar lá fora também. Mas por enquanto, e aí como toda a volatilidade de tudo que falamos até aqui, por enquanto, até a metade desse ano, não é uma prioridade nossa, ou talvez até o final desse ano, não vai ser o foco internacionalizar. E vocês estão olhando para mudança, você falou um pouquinho ali de modelo de negócio, de talvez até transformar o sistema em gratuito, mas do tipo de entrega para o cliente, tem muita gente que vem falando que o mercado está vendo a morte do SaaS. Você tem algum movimento para já plano B? Beleza, o SaaS morreu mesmo. Legal. Qual que é o plano B da Yoga? Ou isso não é algo que tira seu sono? Cara, isso definitivamente é uma grande distração, assim, né? Quem tá falando isso provavelmente tá tentando vender alguma coisa para alguém que tem SaaS desesperado. Acho que o nosso modelo, né? O restaurante. Na verdade, o que a gente faz, né? Acho que às vezes a gente se apega à nomenclatura e esquece a vida real. Na prática, se é um SaaS, se é um RP, se é um software, o que a gente é o lugar que tem as informações do cliente e tem o restaurante e tem o que o restaurante compra, o que ele vende, a indústria, os alimentos. Isso sempre vai continuar ali e sempre vai continuar tendo que ser digitalizado, sabe? Não vai retroceder. Vini, mas vai ter alguém que vai conseguir, vai bicodar e vai fazer uma solução igual a sua. Talvez sim, mas talvez a capacidade que a gente tem já de dados, ou desse efeito de rede, de plataforma, de conexão, de intencionalidade ao direcionar, por exemplo, um restaurante para algo que ele deva ou não fazer, uma vez que eu consigo comparar o resultado dele com diversos... Talvez esse cara, no começo, não vai ter, e tá tudo bem. Se ele consegue fazer tão rápido, eu também consigo fazer mais rápido ainda, ou tão rápido quanto. Ou o seu é só apertar um botão que tá na sua base toda. E ele ainda vai ter que conseguir essa base. Exatamente. Então, assim, no fim do dia, né? Por isso que eu não me distraio muito com essas coisas. E é por isso que eu também não aperto o botão olhando só para aumentar o faturamento da empresa, sem perdendo capilaridade ou perdendo capacidade de distribuição. Esse é um puta ativo. É isso. Talvez não o maior, acho que você tem outras coisas aí na manga. Mas esse é o puta ativo. Com certeza. Esse tá na lista das top grandes coisas que a gente construiu até aqui. Falando em ativo e capital, vamos falar das captações que você vamos nessa. Do que você pode abrir da captação que você já fizeram, aquela em dólar. Depois a gente fala também na captação aqui da FINEP, a Fundo Perdido. Legal. A FINEP Nova Cred, pra gente poder explorar um pouquinho desse ponto. Legal. Cara, acho que esse é um tema legal pra gente falar aí com os empreendedores que escutam a gente, sobre essa maturidade, sobre alavancagem, né? A gente tem que falar mais disso, sabe? Acho que a gente vive num Brasilzão que acaba
Todo mundo vive endividado, mas ninguém fala de alavancagem. Exatamente. Se endividando mal. E o problema é esse, porque se cria uma cortina pejorativa em volta do endividamento, sabe? E não se fala da alavancagem como deveria ser, de fato. Exatamente. Então, se estivéssemos aqui captando, porque, nossa, o meu aluguel tá muito caro e eu preciso de uma grana, é natural que eu vou destruir valor para a empresa. Eu vou pegar um dinheiro e vou colocar em algo que não constrói algo novo. Agora, quando eu tenho uma máquina de vendas, quando eu tenho uma estrutura de produto, quando eu tenho uma nova linha de receita que pode ser destravada a partir de um movimento do meu time de tecnologia, por que não antecipar esse recurso? Perfeito. Então, foi esse o nosso racional desde o princípio. É por isso que a gente topou abrir mão do ativo mais valioso, que é o equity da companhia, assim que a gente teve a oportunidade. Quando é que foi isso? A gente captou em 2021. Tá. 2021 e 2023, então em 2021 a gente captou $300 mil, uma rodada local aqui com alguns players próximos a gente. Em 2023 foi quando a gente fez o nosso seed round, talvez um primeiro round institucional, vamos dizer assim. E aí foi quando a gente captou 2.300, então no total foram $2.600 captado até hoje. E aí agora em 2025 ou 6? Foi 6. Aprovado em 25, liberado em 26. Boa, competência 25. Isso. Então, competência 25, Caixa 26. Caixa 26, a gente teve esse super fôlego aí, o movimento estratégico que conecta com a agenda de investimento da companhia. Então, acho que ficamos muito felizes. E é um movimento, né, que, de novo, preserva o ativo mais valioso para a gente, que é o equity. Então, movimento que a gente fica super seguro, um movimento também que diz muito sobre a governança da empresa. Hoje, um processo que não é trivial, vocês sabem muito bem disso. Então, fomos expostos ali quase que a uma due diligence para poder ser aprovado. Foi. E estamos muito feliz mesmo. Pô, que legal. O primeiro recurso que vocês pegaram, ou os dois primeiros, qual foi o uso principal e o que vocês vão fazer com esse agora da FINEP? Legal. Cara, no fim do dia, assim, todos esses investimentos eles estão sempre atrelados a go-to-market e produto, sabe? Beleza. E essa agenda ela se mistura em estágios e estágios. E o negócio mesmo acho que gerando em cima disso. Num primeiro momento, a maior parte do investimento foi muito relacionada a esse salto de clientes, né? Então, time crescendo e muita mídia, evento e canais e tudo mais. Hoje, já desfrutando de uma base um pouco maior, né? Então, é a conta que a gente fez. Poxa, se eu tenho 100 milhões de pedidos por ano, concorde comigo que qualquer centavinho que eu consiga ganhar de cada um desses pedidos já, convenhamos, nos torna um negócio bem relevante, bem atrativo. Perfeito. Então, eu diria que neste momento, né, nessa nova fase da companhia, esse recurso ele vai ser empregado na construção de novos produtos, resolver outras dores desse mesmo cliente e diversificando linhas de receita cada vez mais, para que a barreira de entrada, que é contratar um sistema de gestão, seja cada vez mais fluida, mais leve, sem fricção. Então, essa aqui é a estratégia. Maravilha. Eu acho que o legal, né, a alavancagem que o FINEP dá é uma alavancagem super saudável, né? Então, você falou que o bem mais caro é o equity da empresa. No caso da FINEP, é ainda mais barato o crédito, né? Que são taxas de juros de 6% ao ano, mais TR, então fica muito, até fácil de ficar para o investidor. Tô pegando dinheiro mais barato que a Selic. Não, a gente então, se eu deixar parado aqui, tá rendendo e tô fazendo o seu investimento render, pô. A gente não teve nenhum problema com isso, pelo contrário, assim, fomos parabenizados pelo movimento, pela iniciativa, pela proatividade de ir atrás. Com os investidores? Com os investidores. Legal, não sabia desse papo. Então, isso foi algo super comemorado aí por eles e reconhecendo que é algo que não estava na pauta, né? Então, acho que esse é um ponto importante de destacar. Foi algo que partiu de nós, né? Dos empreendedores, obviamente, com a ajuda também de vocês, mas não foi algo que partiu de um dos investidores. Então, quando a gente levou isso à agenda ali com os acionistas, eles ficaram bem felizes. E interessante que as empresas, principalmente startups, já achavam que esse tipo de dinheiro não era para eles, porque esse dinheiro é tradicionalmente conhecido pelas gigantes pegando. Isso mesmo. Então, não lembra aí das empresas de bolsa de valores pegando algo desse tipo, pegando muito mais do que vocês pegaram, mas vocês, como startup, conseguiram que tinha estrutura ali para garantir e conseguir pegar um empréstimo desse tipo, né? Total. Isso que foi, acho que, algo bem interessante do caso de vocês. Abre a cabeça de um monte de empreendedor, eu tenho certeza. Espero que sim, e é uma forma da gente, cara, o dinheiro vai estar aqui, sabe, no Espírito Santo, então são novos empregos aqui, são novas soluções. Impacto na economia, isso, o lugar local. Que vocês almoçaram hoje, certamente daqui a alguns meses vão ter outras soluções, vai ter um programa de cashback, vai ter, sabe, uma dinâmica diferente, você vai poder pagar agora com Apple Pay, Google Pay, você vai poder pagar com o olho, você vai poder, sabe, é isso, a gente vai fomentar a inovação aqui na nossa cidade, com os nossos clientes, os lugares que a gente frequenta, essa é a nossa missão. Pô, legal.
Pessoal, acho que a gente precisa ir encaminhando aqui pro final, Vamos nessa. mas não é para acabar, é só pra gente poder já ir mudando um pouco o tom aqui das perguntas. Eu tenho uma aqui, beleza. Começou em 2017, 25%, passou a ser dono 100%, ainda que por um dia. Trouxe mais gente para poder dividir esse peso, esse compromisso e as competências também. Já captou 14 milhões, isso com investidor. Teve um valor significativo também via FINEP. 2 perguntas. Quando é que você enxergou que deixou de ser uma startup pequena para ser um negócio grande? Não estou falando aqui necessariamente só de faturamento, mas quando você falou, pô, beleza, quando começou tudo, tinha 50 clientes e a gente começou a acreditar mais no negócio a partir de qual momento? E olhando para trás, hoje, de forma bem, bem madura, tá, Vini? Qual foi ali o maior desafio que você encontrou na gestão dessa mudança de tecnologia? Estou tentando trazer aqui para o lado desse mundo da inteligência artificial, o quanto o vibe coding está vindo por aí. Essas 2 perguntas. Quando é que deixou de ser um negócio talvez secundário? Eu acho que nunca foi no seu caso, mas foi um pouco menos comprometedor no dia a dia. E olhando para trás, qual foi o grande desafio ali que você viveu das mudanças de tecnologia? Tá. Eu sempre vivi integral, né, o negócio, então por mais que era uma startup ali começando, eu tinha uma grana guardada, e o negócio não me remunerava, ou seja, o negócio nasceu com data de validade, então eu sabia exatamente quando acabava a sua grana. O quanto ele tinha que estar faturando até a data tal para que aquilo continuasse existindo. O cash burn, então, estava aí de linha, verdade. Assim, e aí, eu sempre convivi muito bem com isso, nunca foi um problema e consegui me moldar a uma situação adversa como essa, nessa pressão de, cara, se eu não fechar um cliente hoje, eu não tenho como pagar a conta. Então, assim, eu sempre fui um cara que consegui conviver com isso bem. Eu acho que essa visão de uma startup ou não é uma startup depende muito do ciclo, de onde a gente está envolvido, quem é o interlocutor do outro lado, sabe? Eu considero que a gente ainda é uma startup, apesar das dezenas de milhões de reais aí de receita. Eu considero que a gente ainda é uma startup porque é a cabeça, sabe? É a mentalidade, é a forma de inovar, a forma de criar, a forma leve de se mover. Você falou, né? Você incentiva o time a prototipar, testar então, antes de implementar. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque, cara, quando você tem um título já de empresa grande, empresa grande não perde sono, empresa grande não tem que conferir centavo, empresa grande, pô. Empresa grande, já deu certo. Vai fazer o que com empresa grande? Ela já é grande. Agora só resta ela perder valor. Ela já é grande. Então, assim, se ela não preservar, ela perde. Eu tenho muito cuidado com isso, assim. Então, eu sempre falo com a turma de que a mesma alegria que a gente tem em tirar foto do escritório e comemorar, a gente também tinha 4, 5 anos atrás no nosso primeiro. Legal. Quando o escritório tinha frigobar, cara. E caramba, minha casa não tinha um frigobar e o escritório tinha, então, pô, que legal. O escritório tem ar-condicionado, a minha casa não tinha ar-condicionado, então, putz, que legal, a minha empresa já deu certo. Então, essa cabeça, né, de sim, eu sei comemorar essas pequenas coisas, mas eu não limito aonde eu posso chegar. Então, eu diria que a gente ainda é uma startup. Mas, de fato, é um negócio com... A empresa é uma empresa auditada. É o 3º ano seguido que a empresa está auditada. É uma empresa flipada. Então, a gente tem empresa fora do Brasil também. É uma empresa com investidor estrangeiro. É uma empresa... Então, assim, todos os ritos e governanças de uma empresa grande, a gente já cumpre hoje. Mas com essa mentalidade de que eu não posso descuidar nem por um dia sequer, senão eu corro risco de perder tudo. Exatamente. E aí, por outro lado, muito nessa linha de mentalidade, né? Mentalidade. E aí, sobre o desafio, acho que o desafio de tecnologia, né? Ele é o que eu vivo agora, assim, e muito relacionado ao perfil dos colaboradores de tecnologia. Acho que a gente ainda tem uma guerra muito grande entre o cara antigo que fala, esses caras não sabem o que estão fazendo, isso aí não funciona, a qualquer momento vai implodir, é isso aí. Você tem isso lá dentro também? E cara, esses caras são fundamentais. Tem que tá lá, o cara que... É o artesão. É o cara que dita a cadência, é o cara... Então é isso, tem um cara desse dentro de dados, eu tenho um cara dentro de cloud, eu tenho um cara desse dentro de segurança. Legal. Então, esses caras, eles ajudam o negócio, sabe? Eles são bota o pé no chão, o porto seguro, sabe? Fundamental. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o cara que estica, sabe? Que dá aquela... Sabe? Dá aquela... Você foi. Ele tira o negócio da inércia. Ele faz a coisa em um dia. Então, ele faz a gente recobrar que, no fim do dia, essa vai aqui pros produteiros e envolvidos com tecnologia. Cara, para de comemorar
pontos na sprint, sabe? Para de comer store point. Isso aí não vale nada, isso não serve pra nada, sabe? Você tem que comemorar, tipo, quantos clientes estão felizes, quantas pessoas usaram o que você fez. Porque eu fiz X pontos na sprint, velho, isso é só você, sua vaidade e o Scrum Master que inventou essa porcaria. Isso não funciona, sabe? Não existe na vida real. E aí eu acho que o desafio é esse, é conciliar essas gerações, vamos assim dizer, né? E entender que tem espaço, não é um ou outro, sabe? Os dois equilibrando. Assim como não é o cardápio físico ou o cardápio QR Code, pode ter os dois. Cara, são as duas mentalidades juntas, com escopos diferentes, e talvez o produto disso é o que realmente vai gerar muito valor. Tem mais uma pergunta, não sei se o Yuri depois vai querer complementar, mas essa briga do iFood com a Melian, é assim que eu Meituan e 99. Não tô querendo colocar só eles ali, tô querendo que você se coloque também nessa pergunta. Como é que vocês estão olhando pro iFood, pro que tá acontecendo no Brasil nessa briga? Como que a Yoga tá se organizando, tá se enxergando nessa discussão? Legal. Cara, são baita cases, né? O iFood, ele assim, é uma empresa que a gente admira muito. A Meituan, apesar das dificuldades aqui no Brasil, sei lá, é algumas dezenas de vezes maior do que o iFood no mundo todo, é a maior do planeta. Então, minimamente, pode até não concordar, mas você tem que reconhecer que tem alguma coisa legal ali sendo feita. A 99 com a Didi, mesma coisa, são super relevantes. Qual que é a minha leitura, né? Esses caras, eles já entenderam que o jogo já não é de delivery há muito tempo. Então, assim, o iFood, por exemplo, já que você comentou, o iFood empresta dinheiro hoje pro restaurante. Mas é óbvio, como não? Se eu sou o gerador de demanda, se eu exponho o cara a uma visibilidade maior ou menor, e no dia de visibilidade maior ele se comporta como um bom operador, por que não alocar recurso nesse cara, já que eu sei que enquanto ele vende eu consigo me remunerar também? É óbvio, é o que eu vou fazer também. É o que todo banco queria conseguir saber, né? Perfeito. Quem é o melhor pagador e qual o momento que ele precisa do dinheiro. E aí olha a posição privilegiada e olha o efeito de plataforma que a gente comentou há pouco, sem ter... tendo muito mais, na verdade, do que aquilo que o banco tem, que beleza, quanto de nota o cara emite, quanto passa lá na maquininha de cartão. Cara, o cara sabe dados comportamentais, ele sabe dados sazonais, ele consegue ver, assim, coisas, se tá chovendo, sabe? Coisas de satisfação do cliente. São mesmas coisas que a gente consegue ver aqui. Então, por exemplo, essa pauta de crédito da Yoga ser banco, da Yoga emprestar dinheiro, esse negócio super latente, isso tá na minha agenda semanalmente, a gente discutindo sobre isso. Então, não se assustem se daqui a poucos meses... ali, tem que ter alguma coisinha ali pra capturar. Cara, e quantas sorveterias eu tô vendo que agora, depois do verão, o cara que fatura 150, 200 pau por mês, ele entra agora num buraco de faturar 30, 40 mil, e que talvez a única coisa que eu tenho que fazer é garantir que esse cara sobreviva até o próximo verão. E aí o banco talvez nunca vai entender isso, mas eu consigo entender isso. Ou outros exemplos de caras que têm uma demanda reprimida numa determinada região, porque eu sei que tem um mercado endereçado com consumidores ali que se tivesse aquele tipo de produto, cara, vai embora. Então eu diria que o jogo é esse, o iFood ele já entendeu isso, e a gente respeita muito eles por isso. Então o iFood hoje, ele permite que uma entrega, o serviço de logística, ele seja feita por um pedido que não é do próprio iFood. Olha como é que ele é bonzinho, né? Olha como é que ele permite que, poxa, eu corro aqui com o meu produto de delivery próprio e o entregador que não é meu vai vir entregar o meu pedido. Que ótimo. Desde que eu entregue para ele qual é o produto, quem é o cliente, quem é o lojista. Então, o iFood hoje comprou empresas como a nossa, comprou concorrentes nossos para vir pro presencial também, que é onde está o maior volume. Então, a gente acompanha tudo isso com muito zelo, com muita responsabilidade, com muita diligência, mas entendendo também a nossa capacidade de contribuir, porque a Yoga se mantém sendo a melhor amiga do restaurante. Então eu diria que hoje o grande desafio que empresas como o iFood têm é ser um desafio de marca, que é um desafio de ser visto como um mal necessário. Então, quando o iFood chega, nossa, olha que legal, olha a novidade que eu tenho para você. Todo mundo já... 10 passos atrás. É do iFood? Que história é essa? Me conta aí. Vai aumentar a taxa? E tá tudo bem, é o preço que eles pagam de ser uma empresa gigantesca como e de ter conseguido, enfim, criar algo tão relevante. Vocês dificilmente, para não falar nunca, sei lá, dificilmente você vai me ver falando que o restaurante não tem que estar no iFood. Acho que ele é um canal como outro qualquer, e você, empresário, tem que fazer conta sobre canal, custo de aquisição, e é isso. Então é um canal. Beleza. Mas, cara, a gente respeita, se preocupa com alguns movimentos, mas como eu disse, é justamente dessa preocupação que vem algumas defensibilidades, como, por exemplo, estar pronto para um eventual movimento aí de sistema gratuito no mercado. Pô, legal.
Cara, acho que a gente passou por Porra, tudo, apesar de aula. ter sido rápido. Apesar de ter sido rápido. Foi o corrido, não podcast. foi? Não, foi bom demais. Legal. Vini, quer deixar uma mensagem final? Porque do nosso lado aqui é só agradecer mais uma vez a sua disponibilidade Massa. de vir, o pronto aceite, mas a dificuldade de fechar a agenda. Boa. Acho que a gente tem outros movimentos importantes a fazer junto com a Yoga. Tem a FINEP, dá para pegar todo ano. Opa. Então a gente pegou, se a competência é 25, Esse ano dá de novo. esse ano acho que ainda dá para pegar Vambora. mais uma vez. Mas eu queria saber se tiver alguma coisa para compartilhar, ou com os empreendedores, ou com seus clientes, se quiser passar uma mensagem para eles Legal. também, ou com seus concorrentes, se quiser passar um sabão também, Boa. tá, o microfone é teu. Não, concorrente estamos comprando, então se quiserem se juntar aí, vambora. É mesmo? Super acredito na... Acho que a agenda de... Dinheiro em caixa, já ajudou a captar. A agenda de M&A é uma agenda de alavancagem também, né? Então a gente Beleza. acredita muito nesse modelo, principalmente porque hoje essa dinâmica de encarteirar clientes, eu já tenho um portfólio de produtos que eu consigo remunerar isso, então, enfim, estamos super abertos, tá? Se você tem um negócio aí para restaurante e quer se juntar, fala comigo. Mas os nossos clientes, obviamente, agradecer pela confiança. Eu sou funcionário dessa empresa que vos fala e o nosso negócio só existe se existir restaurante. O dia que os restaurantes falarem assim, não quero mexer com esse negócio mais não, acabou o nosso negócio. Então, respeito máximo aí para essa turma. E o recado para geral é não perder a alegria, né? No fim do dia é isso, eu me cobro o tempo todo de não perder a alegria. A gente convive com o problema o tempo todo, tem momentos que você dá aquela distraída, que você fala, putz, será que esse negócio é para mim mesmo? Eu acho que preservar esse fogo, assim, sabe? Cuidar dessa alegria é o que vai fazer você passar por diferentes estações, e natural que você passe por diferentes estações, mas sempre perseverando e crescendo, e foi mais ou menos essa receita que a gente usou até aqui, e tem dado certo. Se quiser deixar um recado para a família também. Esposa, filhão, filhona, Alice, Você meu tem amor, dois? tem um casalzinho. É mesmo? É. Achei que era só um. Uma super bênção aí do Papai do Céu, minha vida mudou completamente aí de alguns anos pra cá, então sou muito grato por tudo que Deus tem protegido, cuidado e iluminado o meu caminho. Que legal. Então um beijão pra esposa Alice, Bernardo, filhão vai fazer 3 anos agora, e uma pequena de 8 meses, uma princesinha. Nenenzinho. Parabéns, aí tá aprendendo. Deve vir mais por aí, vamos ver, quem Ei, sabe. A pô, esposa não. fica brava, mas eu... Mas Valeu, é isso, Vini, gente. brigadaço, Muito bom. tá? Valeu, abraço. Você que quer ver outros papos como esse, por favor, siga a gente lá no Papo de Balcão, no Spotify e no YouTube. E a gente tem outros episódios também de captação de recursos com o a Aiko, Batemos um papo legal. com o Guilherme e o Giuseppe e outros que estão vindo aí por aí ainda. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Tchau, Deus. tchau.